A alergia alimentar não é tudo igual. Então, dentro das alergias alimentares, é importante a gente já diferenciar alguns tipos de alergia. Vamos falar especificamente hoje de alergia ao leite, por exemplo. Dentro das alergias, existem as divisões da alergia à proteína do leite de vaca, né? Porque quando a gente fala em alergia, a gente está falando da proteína do leite de vaca, e existem as IgE mediadas, as não IgE mediadas, as mistas, e os sintomas são bem diferentes. Por exemplo, as IgE mediadas, também chamadas de imediatas, elas implicam inclusive em risco de um choque anafilático. É interessante pontuar que também existe uma diferença muito significativa com as intolerâncias. Então, não podemos confundir alergia à proteína do leite de vaca com intolerância à lactose. A lactose é um açúcar que está no leite e ele não tem nenhuma relação com as alergias às proteínas. Então, existe intolerância à lactose? Sim, existe, é bem comum, mas os sintomas são muito diferentes da alergia à proteína do leite de vaca. Em especial, esse tipo de alergia alimentar IgE mediada, que no caso do leite é pela proteína, pelas várias proteínas, incluindo a caseína e as proteínas do soro do leite, como existe essa relação de potencial gravidade, inclusive com choque anafilático, nós acompanhamos bem de perto esses pacientes. Alguns deles evoluem sozinhos para uma cura, uma tolerância espontânea que a gente fala. Às vezes até os 4 ou 5 aninhos de idade. Mas nas últimas décadas, temos observado que muitos pacientes persistem, ou seja, essa alergia não sara, chegando aí nas fases mais de adolescência, até mesmo às vezes na vida adulta, ainda com alergia. E esse tipo de alergia compromete inclusive a vida social do paciente e da família, porque pequenos contatos com o alimento, como por exemplo, a manipulação de talheres que tenham sido utilizados com o leite previamente, ou outros dispositivos da cozinha, por exemplo, um liquidificador, já são suficientes, já aquele resquíciozinho de leite que ficou já desencadear uma crise grave e até mesmo um choque anafilático. Outras situações que causam pavor nas famílias que têm esse tipo de alergia são as festas, os encontros, aniversários, em que às vezes um docinho que ninguém sabe exatamente se foi utilizado leite ou não, pode implicar então em um risco e um efeito bem dramático, um trauma para essa família toda. Além de um primeiro momento com exclusão, com os tratamentos que o paciente tem que ter com plano de emergência, incluindo adrenalina autoinjetável, o paciente pode ser acompanhado, e se a gente estiver percebendo que realmente essa alergia está persistente, e a depender dos valores, dos exames que o médico alergista vai acompanhar e vai identificar, nós podemos indicar o tratamento de dessensibilização, chamado também de imunoterapia oral para alimento. E aí, especificamente para a proteína do leite de vaca, nós fazemos um primeiro dia com um teste na pele, em que a gente faz o PRIC, que é conhecido como teste cutâneo também. Muitos pacientes alérgicos conhecem esse teste, já fizeram para alguns outros alérgenos, mas no caso, para a gente fazer antes da dessensibilização ou da imunoterapia oral, nós fazemos em várias diluições. A gente chama isso de PRIC teste titulado, em que a gente vai marcando cada diluiçãozinha, às vezes até 1 para 1 milhão, assim, nada quase de leite, até quando esse paciente tem reação na pele. A partir daí, a gente examina, então, esse teste, avalia e vê quantas sessões serão necessárias para a dessensibilização, para o tratamento da imunoterapia oral, que seria esse tratamento indicado nesse caso específico de paciente. E a gente começa, então, com algumas gotinhas, aumentando progressivamente a dose, a concentração, até chegar no leite puro. É um tratamento que envolve, claro, riscos, inclusive, de anafilaxia. Por isso tem que ser em ambiente bem supervisionado, com equipe médica e de enfermagem treinadas para esse tipo de tratamento, num local adequado, que tenha todo o suporte também para tratar reações alérgicas. Aqui na Clínica Cross, nós fazemos esse tipo de tratamento, quando indicados, claro. E é interessante, é claro, que o paciente sempre pergunta assim, mas então eu vou conseguir consumir tudo depois?
Sim, na grande maioria dos pacientes existe um sucesso desse tratamento, o paciente consegue consumir todos os tipos de alimentos, mas eu falo que ainda o mais importante é a qualidade de vida devolvida para essa família. Poder se socializar, ir no restaurante, sentar com mais tranquilidade ali em eventos da família ou de amigos.